1 Timóteo capítulo 3, melhor dizendo, do 8 ao 13. Diz o seguinte: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Até o versículo 13, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a liderança cristã é um assunto de grande importância na Bíblia, de grande importância na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Isso não deve soar estranho, ou seja, essa importância que a palavra de Deus dá ao assunto da liderança, especificamente falando da liderança cristã. Por quê? Porque são através dos líderes que Deus ele coloca sobre sua igreja que ele exerce o governo sobre a mesma, sobre o seu povo aqui neste mundo. Nesse sentido, a palavra de Deus, trata não só daquilo que os líderes devem fazer, das suas responsabilidades, das suas obrigações, das suas incumbências, mas a Bíblia ela vai um pouco mais adiante e ela trabalha também quem deve ser o líder da igreja de Deus, quem deve ser as pessoas que devem liderar na igreja de Deus, ou seja, o que eles devem ser em si, É nesse ponto, meus irmãos, minhas irmãs, que trabalhamos as qualificações dos oficiais, conforme a gente vai ver na manhã de hoje. Ser diácono ou ser presbítero / pastor não é apenas uma questão de vontade pessoal. Não, eu quero exercer o diaconato, eu quero exercer o presbiterato, eu quero exercer o pastorado. Não necessariamente, não é apenas isso, mas também daquela pessoa que deseja, que almeja exercer essas funções, ela possui em si qualidades, ela possui em si características que possa fazer com que ela desempenhe bem o seu ofício, aquilo que ela deseja realizar dentro da casa de Deus. Então, essa questão das vocações, que é o chamado que Deus faz para que a gente possa trabalhar em favor da sua obra, para que a gente possa exercer a liderança sobre sua igreja, é uma vocação divina, e quando Deus chama pessoas, Ele qualifica essas pessoas para que essas pessoas elas possam de fato cumprir com o chamado para o qual Deus tem reservado para as suas vidas. Quando a gente não observa esse critério, que critério? Das qualificações, das características, das qualidades que devem existir numa determinada pessoa para que ela possa exercer certa função dentro da igreja, isso acaba gerando muitos problemas mesmos. Afinal de contas, você pode até ter pessoas bem intencionadas que queiram ajudar, que queiram auxiliar, isso em si é bom, mas muitas vezes quando a pessoa não tem o perfil para aquele cargo, acaba que o ofício ele fica inativo. Por quê? As pessoas não vão ter as características necessárias para desenvolver aquele ofício, aquela função, aquele trabalho que Deus designou para ela. Então, trabalhar essa questão das qualificações é fundamental para a pessoa que quer exercer uma determinada função dentro da igreja, no caso específico, a função de diácono, a função de presbítero, a função de pastor, e é necessário também para nós que somos igrejas, no processo de escolha, por exemplo, para quê? Para que a gente possa ver o perfil
que a Bíblia delimita em relação àquela pessoa, para que ela possa exercer aquela função, a gente possa ver as pessoas que estão ao nosso redor dentro da igreja e, a depender da sua postura, do seu comportamento, das suas qualidades, chegarmos à conclusão, sim, fulano sim, ele tem as prerrogativas, vamos assim dizer, para poder desempenhar esse ofício. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós estamos escolhendo a nossa liderança, escolhendo aquelas pessoas que exercerão, vamos assim dizer, a sua liderança sobre as nossas vidas. Então, esse estudo ele é deveras importante e serve tanto para nós, na condição de liderados, como também para nós, na condição de líderes, como também para nós, na condição de pessoas que desejam exercer essa função e essa função de liderança. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós vamos considerar as qualificações do diácono ou as qualificações para o diaconato. Quais são as características? Qual é o perfil que a Bíblia determina para que uma pessoa ela possa exercer a função diaconal dentro da igreja de Jesus Cristo? Então, conforme nós falamos, esse tópico do nosso estudo, ele tem a ver com aquilo que os diáconos, eles devem ser. Os diáconos, eles devem ser. Isso envolve o caráter daqueles que são, conforme nós falamos, o braço do auxílio de Cristo dentro da sua igreja. Não significa dizer, e essa observação aqui é interessante, que essas virtudes, as virtudes que a gente vai estudar hoje pela manhã e que devem ser vistas na vida de um diácono, elas são exclusivas para os diáconos. Não. A gente vai observar que essas características, elas devem ser vistas na vida de todo e qualquer salvo, na vida de todo e qualquer crente. Agora, no caso do diácono, como nós veremos hoje, no caso do presbítero, como nós veremos mais adiante, essas evidências ou essas características, elas devem estar muito evidentes, muito claras, para que a gente não caia no erro. Que erro? Não, o diácono deve fazer isso, ele deve ser assim, mas eu não. Não existe isso. As qualificações, todas elas, seja para o diaconato, seja para o presbiterato, todas elas envolvem responsabilidades que nós, enquanto cristãos, devemos ter. Mas no caso daquele que almeja o oficialato, no caso daquele que está exercendo o oficialato, essas características elas têm que ser visíveis, destacáveis, assim, no sentido de você já olhar para aquela pessoa e ver. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Repito, para que a gente não caia no erro de querer exigir que as pessoas sejam algo que nós mesmos, enquanto cristãos, nós não somos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sobre isso, um certo autor, ele falou o seguinte, vou aqui abrir aspas para ele, para pegar essa ideia que eu achei interessante. Ele diz o seguinte: os diáconos devem se revestir do caráter esperado de todos os cristãos. Entretanto, eles, os diáconos, devem ser exemplares no que é ordinário. Então, naquilo que é característica para todo e qualquer salvo, naquilo que é característica para todo e qualquer crente em Cristo Jesus, no caso do diaconato aqui, ele tem que ser exemplar nessas virtudes e nessas qualidades. Então, a gente vai dividir, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso estudo em duas partes, vamos assim dizer. A primeira parte, a gente vai ver as qualificações iniciais do diaconato, de acordo com aquilo que a gente observa lá em Atos, capítulo 6. Na segunda parte, a gente vai trabalhar as qualificações mais específicas, de acordo com esse ensino que nós temos aqui de Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 até o versículo 13. Então, o nosso estudo ele vai ter essas duas partes. A gente vai ver as características gerais e depois a gente vai ver as características mais específicas. Para gerais, Atos 6, para as específicas, 1 Timóteo capítulo 3. Ok? Então, o tema do nosso estudo na manhã de hoje é ofícios da Igreja de Cristo, diáconos, sua qualificação. Diáconos, sua qualificação. Em primeiro lugar, qualificações iniciais ou qualificações gerais do diácono. Então, quais são as qualidades? Quais são as características gerais
que um diácono ele deve possuir, ou que alguém que almeja o diaconato deve possuir, para que a gente, como igreja, possa enxergar essas virtudes na vida dessa pessoa e assim escolhê-la para que ela possa exercer o diaconato. Abram aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Versículo 3. Nesse versículo você vai encontrar pelo menos 1, 2, 3, 4 características, 4 qualificações para o diaconato. Logo no início, né? Logo quando o ofício ele é instituído. Atos capítulo 6, versículo 3. O que é que se exigia de um diácono, ou para alguém que deveria ser diácono, na igreja primitiva, logo na sua origem? Todos abriram? Todos abriram? Diz o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Que serviço? O serviço diaconal. Não sei se vocês perceberam, mas aqui nesse versículo 3, nós encontramos 1, 2, 3, 4 exigências que eram feitas para que alguém fosse eleito diácono dentro da igreja primitiva. Quais são essas exigências? Quais são? A primeira delas, deveria ser homens. A primeira delas, deveria ser homens. É por isso que logo no início ele diz, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Literalmente falando, meus irmãos, a palavra homem aqui significa ser humano masculino, literalmente falando. Aqui não está se referindo à humanidade no sentido geral, não, de jeito nenhum. Quando a palavra de Deus usa aqui o termo homem no original, significa ser humano do sexo masculino, que aqui já vai lançando luz, né? Isso aqui vai lançando luz lá na frente, para discussões futuras que a gente vai ter. Então, deveria ser homem. Não havia, dentro da igreja primitiva, espaço para diaconisa. Não havia, dentro da igreja primitiva, espaço para diaconisa. Mas adiante, quando a gente for trabalhar as qualificações de 1 Timóteo, a gente vai ver as razões mais específicas em relação a isso aí. E aqui entenda-se, mas nenhum tipo de machismo em termos bíblicos, não, jamais. E a gente vai ver um pouco mais adiante algumas razões mais detalhadas sobre isso. Mas o que a gente percebe é que, no primeiro momento, logo ali na origem do cargo, não poderiam ser escolhidas mulheres, mas literalmente falando, ser humano do sexo masculino. Ser humano do sexo masculino. Se fosse uma palavra que englobasse a mulher, seria outra no original. Mas aqui não. É ser humano do sexo masculino. Que fique isso bem claro. Em segundo lugar, os diáconos, ou aqueles que deveriam exercer o diaconato, deveriam ser pessoas de boa reputação. Está aí no texto, no versículo 3. Escolhei dentre vós, irmãos, 7 homens, e ele complementa, de boa reputação. Literalmente falando, essa expressão significa de boa fama. Literalmente falando, significa de boa moralidade. Boa fama, boa moralidade. Pessoas honestas ou pessoas confiáveis, literalmente falando. Isso era compreensível, né, meus irmãos? Para que alguém exercesse o diaconato, pudesse ter essa característica, porque, conforme a gente viu na semana passada, cabe aos diáconos trabalhar no serviço de ação social dentro da igreja. Cabe aos diáconos administrarem a caixa diaconal, onde naturalmente há movimentação financeira. Então, uma vez que o cargo já exigia isso, automaticamente a pessoa que exerceria esse cargo não poderia ser qualquer pessoa, mas conforme a palavra de Deus diz,
uma pessoa de boa reputação, uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta, uma pessoa de moralidade. Por quê? Isso se encaixa com a exigência do ofício, com aquilo que ela devia fazer dentro do ofício diaconal. Então, deveriam ser homens. Então, em segundo lugar, deveriam ser homens de boa reputação, mas não só isso. Em terceiro lugar, homens cheios do Espírito. Homens cheios do Espírito. É o que o texto segue, né? Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, e ele fala, cheios do Espírito. O que é que isso significa, meus irmãos? Isso envolve aquela pessoa que é tomada pelo Espírito de Deus. É interessante porque essa questão do enchimento do Espírito, ela não é um requisito apenas para o diácono. Se você for olhar a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo ele diz, para todos nós que somos cristãos, que nós devemos nos encher de quem? Nós devemos nos encher de quem? Então, ser cheio do Espírito não é responsabilidade apenas do diácono. É uma obrigação para todos nós que somos cristãos. Agora, o diácono, naturalmente, ele deve ser reconhecida como essa pessoa. Que pessoa? Cheia do Espírito Santo. Que evidencia aquelas virtudes que a gente encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 23, que fala justamente sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, mas por que isso? Ora, meus irmãos, ora, minhas irmãs, a diaconia, ela é exercida através do amor. O serviço que você deve prestar aos santos, a assistência que você deve dar aos santos, você deve fazer tudo isso movido por amor, movido por humildade, visando o bem da igreja, o progresso da igreja de Jesus Cristo. Então, somente alguém cheio do Espírito Santo vai fazer essa tarefa de acordo com esses requisitos. Vai fazer essa tarefa de exercer o diaconato por amor, não é querendo ser visto pelas pessoas, não é querendo ser elogiado pelas pessoas. Vai fazer essa tarefa que é uma tarefa humilde, que muitas vezes não tem o holofote sobre si, porque é uma tarefa que você faz de bastidor, mas você faz porque você não está fazendo movido pelo seu orgulho, mas sim como reflexo da sua humildade. É uma tarefa em que você vai procurar, acima de tudo, o bem da igreja, o progresso da igreja, muitas vezes em detrimento até mesmo de si próprio, onde você muitas vezes é prejudicado, onde muitas vezes você sofre, mas você visa em primeiro lugar, não seu próprio bem, mas o bem da igreja. Então, se não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai desempenhar bem essa função. Haverá problemas, haverá dificuldades. Então tem que ser pessoas cheias de Deus, tomadas pelo Espírito Santo, e que a gente veja isso no aspecto prático, no nosso dia a dia. Então, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e complementa o texto, cheios de sabedoria. O que é sabedoria, meus irmãos? É o conhecimento aplicado. Sabedoria é o conhecimento aplicado. Tem muita gente que é inteligente, mas não necessariamente é uma pessoa sábia. Tem muita gente que tem um conteúdo muito extenso na sua mente, sabe tudo, sabe todas as coisas. Quando você trata em relação à palavra, ela tem um conhecimento muito aprofundado, mas não sabe aplicar aquele conhecimento às várias situações da vida. E um diácono, ele precisa ser obrigatoriamente uma pessoa sábia. Por quê? O exercício do diaconato vai exigir essa sabedoria. Você vai lidar com pessoas, você vai lidar com pessoas com problemas, você vai lidar com pessoas com dificuldades, às vezes dificuldade financeira, às vezes dificuldade com saúde. Então, se você não tiver sabedoria para tratar os problemas, como é que você vai exercer o diaconato? A gente não pode ser um elefante, meus irmãos, numa loja de vidro, onde vai entrando, vai quebrando tudo, entendeu? Porque vai lidar com problema de pessoas, as pessoas necessariamente vão abrir seu coração para você. Então, se você não for uma pessoa sábia, você não serve para ser diácono, porque o diaconato, ele vai exigir essa sabedoria no seu dia a dia, para que você possa tratar
cada um dos problemas que surgem de acordo com os ensinos da palavra de Deus, aplicando a palavra em cada situação específica, a depender da situação que lhe é exigida. Então, essas são as 4 características, as 4 qualidades iniciais para o exercício do diaconato. Quais são? Homem, boa reputação, cheio do Espírito Santo e também de sabedoria, o conhecimento aplicado à vida prática. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Alguma dúvida aqui nessas características iniciais do diaconato? Alguma pergunta? Alguma observação? Não? Então, o checklist para você poder avaliar alguém e assim poder designar essa pessoa para o oficialato. Tem que ser homem, boa reputação, cheio do Espírito Santo e também de sabedoria. As 4 qualificações iniciais. Agora, vamos trabalhar o segundo ponto e vamos ver as qualificações mais específicas. Isso é interessante, né? Porque quando o cargo ele inicia, aqui em Atos 6, não existia a função diaconal. Então, no primeiro momento, as exigências são feitas, basicamente são essas 4. Mas aí o que é que acontece? A igreja ela vai se expandindo, algumas outras responsabilidades vão sendo criadas para a igreja. Então, quando Paulo ele vai instruir Timóteo, que era o jovem pastor na igreja de Éfeso, acerca das qualificações da liderança, do presbítero, do diácono, ele vai detalhar agora como é que deve ser o perfil do diácono. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 e 13, do 8 a 13. Eu vou reler aqui essas qualificações, porque depois eu vou trabalhar cada uma delas, especificamente falando. Diz o seguinte, semelhantemente, por que semelhantemente? Porque antes, quando você olha do versículo 1 até o versículo 7, você vai encontrar as qualificações dos presbíteros. A gente vai ver isso lá na frente, ok? Aqui é dos diáconos. Então vamos lá. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorda ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma forma, ou da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa. Então você vai encontrar aqui mais qualificações, né? Ali você só tinha 4. Aqui você vai ter quase 10. Então veja que se detalha mais, vamos assim dizer, essas qualificações. E é interessante porque quando você trabalha cada uma delas, você vai observar que todas esses esclarecimentos que Paulo faz aqui em relação às qualificações do diácono vão se dividir pelo menos em 3 áreas. Todas essas qualificações que a gente vê aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 em diante, você vai ver que essas qualificações elas se subdividem em 3 áreas. 3 áreas. Quais são essas áreas? A primeira área, quanto à conduta exemplar, a gente vai ver. A segunda área, quanto à vida familiar. E a terceira área, quanto à experiência da graça. A gente subdivide aqui em 3 grupos. Então você vai encontrar algumas qualificações que envolvem a vida exemplar do diácono. Você vai encontrar algumas qualificações que envolvem a vida familiar do diácono. E você também vai encontrar qualificações que envolvem a experiência espiritual, a experiência da graça do diácono. Olha só essas 3 áreas. Olha só como são importantes para a gente ver, né? Que não é o cargo pelo cargo, mas é você ter essas características que envolvam essas áreas, no maior, no menor grau, numa maior, numa menor intensidade, mas é isso que a Bíblia diz. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar quanto à conduta exemplar. A primeira área, quanto à conduta exemplar. E você vai ver, tanto no versículo 8, como também no versículo 10.
na parte B do versículo 10. Olha aí, o versículo 8. Diz o seguinte, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam, veja, respeitáveis, é necessário que seja de uma só palavra, é necessário que seja não inclinado a muito vinho, é necessário que não seja, no caso, não cobiçoso de sorda ganância. E no versículo 10, na parte B, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, a primeira característica, aqui no versículo 8, é necessário que sejam respeitáveis. Essa qualificação aqui, meus irmãos, de ser respeitável, ela corresponde à boa reputação, que a gente viu lá em Atos capítulo 6. Estão lembrados? Que a gente viu essa qualificação lá. Então, o respeitável daqui corresponde à boa reputação de lá, de Atos capítulo 6. Ela descreve o diácono como alguém sério, como alguém digno de respeito, como alguém digno de honra. Literalmente falando, seria isso. Na prática, essa exigência, ela faz ou ela obriga aquele que aspira ao diaconato um caráter impoluto, uma vida irrepreensível. E quando a gente fala assim, irrepreensível, significa dizer que a pessoa nunca erre, nunca falhe. Não, muito pelo contrário. A gente erra, a gente falha. Mas aquelas pessoas que não dão muita brecha, vamos assim dizer, de correções, que se esforçam para não dar muita brecha para correções. Por quê, meus irmãos? Por quê, minhas irmãs? Porque é isso que se espera de toda e qualquer liderança. Uma vez que você é líder, que você está exercendo autoridade sobre as outras pessoas, que você está na responsabilidade do povo de Deus, é necessário que as pessoas possam lhe respeitar. É necessário que você se dê o respeito. É necessário que você possa ter essa dignidade, essa honra, que possa chamar a atenção da parte das pessoas. Então, por isso que, em relação ao diaconato, a primeira qualificação, de acordo com o ensino aqui de 1 Timóteo, é que sejam o quê? Pessoas respeitáveis. Mas não só isso. Em segundo lugar, que sejam pessoas coerentes. Pessoas coerentes. Olha só o que o texto diz. Que seja pessoa de uma só palavra. Uma só palavra. Ou seja, é alguém que não tem a língua dobre. O que é a língua dobre? Alguém que fala uma coisa aqui e depois faz acolá. Fala alguma coisa aqui, depois diz acolá. Então essa pessoa tem a língua dobre. Inclusive o próprio Tiago, ele proíbe que a gente tenha esse comportamento dobre, que a gente tem que ser uma pessoa convicta das nossas coisas. Então, o diácono, ele deve ser coerente no falar. Por quê? Porque ele fala com verdade. Por quê? Porque ele fala com transparência. O diácono é alguém íntegro em suas palavras, que não se envolve em boatos, que não se envolve em fofocas, que não se envolve em mexericos. Por quê? O diácono, meus irmãos, ele está em contato direto com as pessoas. A gente já viu isso na semana passada. Ele não assiste os santos nas suas necessidades, então ele vai ter conhecimento de determinados detalhes que se passam na vida dos irmãos, porque ele vai estar ali para ajudar. Aí já pensou um diácono que escuta algo aqui na casa do irmão, que depois que se espalha dentro da igreja? Um diácono que fica ali na surdina, com fofoca, com disse que me disse, que não é a mesma pessoa em público do que ela é em oculto, que muitas vezes esconde seu posicionamento. Isso é nocivo para a igreja, meus irmãos. Isso é nocivo para a igreja. A gente tem que ser transparente. A gente tem que ser o que a gente é. Mesmo que as pessoas não gostem, mas as pessoas sabem quem nós somos. Porque muitas vezes você ser sincero termina repelindo as pessoas, porque muitas vezes as pessoas gostam de mentira, Então elas preferem um abraço mentiroso do que muitas vezes uma palavra franca. Mas não, meus irmãos, não deve ser assim. Então o diácono deve ser essa pessoa sem fofoca, sem mexericos, entendeu? Porque se ele faz isso, as pessoas veem ele fazendo isso, o que é que acontecerá? As pessoas vão fazer. Se ele é uma pessoa mexeriqueira, como é que ele vai ser procurado para resolver problemas muitas vezes particulares dos irmãos? Dificuldade financeira, problema de saúde, algumas dificuldades familiares. Como é que o membro vai ter confiança numa pessoa assim? Como é? Então, se a pessoa não tem essa característica, nem a escolha. Não
não serve para o cargo. Muito pelo contrário, tem que ser discipulada. E tem que ser instruída no caminho da verdade para que possa se comportar como uma pessoa que é crente de fato. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes acontece isso, né? A gente tem um ofício dentro da igreja, ele não é desempenhado corretamente, e muitas vezes os trabalhos recaem em dobro para a liderança, para os pastores. Por quê? Os membros não têm confiança na liderança. E aí a necessidade que a gente tem de passar essa confiança, né? E a gente passa a confiança como? Com a nossa convivência, se ensina ou não, sendo transparente, sendo verdadeiro, para que assim as pessoas possam nos reconhecer como pessoas de uma só palavra e possam ter essa confiabilidade em relação às nossas vidas. Então, tem que ser pessoas respeitáveis, tem que ser pessoas coerentes, mas não só isso. Em terceiro lugar, dentro desse requisito da conduta exemplar, tem que ser uma pessoa autocontrolada. Tem que ser uma pessoa autocontrolada. Olha só, no finalzinho do versículo 8. Não inclinados a muito vinho. Então, descreve aqui o diácono como alguém que não tem vício de qualquer natureza. O texto fala de vinho, mas a gente aplica isso aqui para qualquer outro aspecto. Conforme nós falamos, o texto, ele se aplica ao vinho, mas pode se estender a qualquer outra área que gere vício. Você pode ser viciado no prazer, você pode ser viciado no entretenimento ou em qualquer outra coisa que em si pode até não ser pecaminosa, mas que prejudique. Já pensou? Um diácono viciado em entretenimento tem ali uma programação esportiva e muitas vezes ele se omite de fazer o trabalho porque vai estar ali envolvido naquela programação esportiva. Já pensou? Então, uma pessoa viciada em entretenimento, entendeu? Não sabe abrir mão em prol do reino. Então, essa pessoa está desqualificada para exercer o diaconato. Isso se aplica em outras áreas. E aqui, uma observação interessante, é porque nos tempos do apóstolo Paulo, por isso Paulo faz essa recomendação aqui, né? Que ele não fosse dado a muito vinho. Nos tempos do apóstolo Paulo, os diáconos, eles socorriam os crentes, até mesmo com a prestação de serviços médicos. Mas como assim? É porque nos tempos bíblicos, meus irmãos, minhas irmãs, o vinho, ele tinha caráter medicinal. As pessoas tomavam vinho, e talvez não seja esse vinho que a gente tem hoje, porque era um vinho puro, e esse vinho, ele era utilizado para curar as enfermidades das pessoas. Então, os diáconos ficavam nessa responsabilidade de visitar os irmãos e de, se possível for, dar o vinho que tinha esse caráter medicinal. Já pensou? Um diácono que era inclinado a muito vinho, ele não ia suportar, né? Ia terminar se envolvendo. Então, por isso, Paulo chega e diz que não seja inclinado a muito vinho. Por isso que tinha que ter esse cuidado, por causa do exercício do cargo, do exercício da função. Quem, por favor, liga aqui a luz, ficou escuro. Então, por isso, ele teria que ser o quê? Uma pessoa autocontrolada, ou seja, não dado a muito vinho e, por extensão, a outras coisas que em si podem até não ser pecaminosas, mas que acabam prejudicando o ofício ou o desempenho do ofício. Então, respeitáveis, coerentes, autocontrolados, e pegando o final aí do versículo 8, não cobiçosos. Não é isso que Paulo fala no finalzinho do versículo 8? Não cobiçosos de sorda ganância, literalmente, que não ambiciona riqueza alheia, Os diáconos, eles lidavam com as ofertas do povo de Deus, administrando os recursos destinados aos pobres. Alguém que não era satisfeito com a sua própria condição financeira se apresentava um grande risco para exercer essa função. Por quê? Porque lidaria diretamente com recursos financeiros, com dinheiro. Então, por isso ele não podia ser uma pessoa cobiçosa de sorda ganância. E por fim, dentro dessa área da conduta exemplar, no final do versículo 10, olha só, eles deveriam ser irrepreensíveis. Olha só o que Paulo fala no final do versículo 10. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o
do diaconato. Então, conforme eu falei, não significa uma pessoa perfeita, porque todos nós somos sujeitos a correções, todos nós. Mas aqui o que Paulo está ensinando é que o diácono ele deve ser alguém coerente com as suas crenças, alguém coerente com as suas práticas, que ele vive aquilo que ele crê e que a sua crença molda a sua vida, molda a sua atitude, e por causa disso ele não é motivo de escárnio. Por causa disso, ele não é motivo de repreensão. Então, cabe ao diácono o papel de aconselhar o povo de Deus em suas dificuldades. Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, dentro dessa questão de aconselhamento, a gente pode até enxergar que os diáconos, eles estão na linha de frente. A gente vai ver, quando a gente estudar o ofício de presbítero ou o pastorado, que ao presbítero, ao pastor, cabe também a tarefa de aconselhar. Mas muitas vezes isso acontece quando os irmãos vêm até nós. Com o diácono não, porque nessa condição de diácono, eles vão até as pessoas. Estão passando por dificuldades, estão passando por problemas. Então, a palavra inicial, quem tem que ser dada, é para a parte deles. E aí, situações mais graves, que não forem corrigidas, automaticamente ela passa para cima. Então, já pensou se for uma pessoa repreensível? Uma pessoa que faz aquilo que não deve fazer, uma pessoa que crê, mas não faz da maneira como crê, enfim, que não tem essa coerência entre crença e prática. Qual vai ser o conselho que ela vai dar para o irmão? Qual vai ser o conselho que ela vai dar para a irmã? Muitas vezes está passando por uma situação difícil. Então, os diáconos eles estão na linha de frente. Então, é preciso que eles sejam também irrepreensíveis. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, essa é a primeira área. É a área da conduta exemplar. E aí, dentro dessa área, respeitáveis, coerentes, autocontrolados, não cobiçosos e irrepreensíveis. Quanto à vida familiar, versículo 12. O que é que diz aí? Olha só. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então, primeira qualificação, o diácono ele deve ser fiel à sua esposa. O diácono ele deve ser fiel à sua esposa. Literalmente falando, ele não pode ser polígamo, ou seja, ter várias mulheres, nem tampouco ele pode ser adúltero, relacionamentos extraconjugais. Não. Na prática, é alguém que nutre um bom relacionamento com sua esposa. Por quê, meus irmãos? Por quê, minhas irmãs? Isso acontece não só com o diácono, mas deve acontecer com todo e qualquer cristão, né? É o cuidado com a área sexual que a gente deve ter. Mas no caso dos diáconos, eles vão estar assistindo às pessoas. No caso dos diáconos, muitas vezes eles vão estar em contato com as mulheres, as pessoas do sexo oposto, porque eu estou partindo do pressuposto que o diácono vai estar fazendo sua função, né? Qual é a função? Indo na casa dos crentes e auxiliando os crentes. Eu estou partindo desse pressuposto, entendeu? É esse pressuposto que eu estou partindo. Então, o que é que acontece? Que é o pressuposto bíblico. Então, o que é que acontece? Os diáconos eles vão estar nesse nível mais aproximado de pessoas, inclusive pessoas do sexo oposto. Então, se ele não tiver uma vida conjugal estabilizada, é um problema. É um problema. Ou pode ser um grande problema. E aí vocês já sabem, né? Às vezes as situações que geram por causa disso aí. Então, o cuidado. Então, por isso que ele tem que ser fiel à sua esposa, ou seja, ele tem que ter essa vida estabilizada em termos de relacionamento conjugal. E aí surge uma pergunta, né? Então, a diaconia, ela é um ofício exclusivo dos casados, de somente quem é pessoa casada, porque o apóstolo Paulo aqui diz que seja marido de uma só mulher. Literalmente falando, o termo significa isso, né?
Uma pessoa que não é polígama, ou seja, tem várias mulheres, ou adúlteras, literalmente significa isso. Mas fica a pergunta, somente as pessoas casadas podem exercer o diaconato? Aqui você vai encontrar uma divisão. Há aqueles que pensam que sim, somente há aqueles que não. Por quê? Quando você encontra a recomendação, no caso aqueles que pensam que não, quando se diz aqui que o diácono tem que ser esposo de uma só mulher, isso fazia parte do contexto no qual foi escrito essa passagem aqui. Porque nos tempos do Novo Testamento, meus irmãos, minhas irmãs, a poligamia era uma coisa normal. Ou seja, a pessoa tinha sua esposa e tinha várias mulheres. Ou a pessoa tinha vários casamentos. Casava, separava, casava, separava, casava, separava, casava, separada. Essa semana eu estava assistindo um filme com as meninas, o Gladiador 2, que ele fala um pouco do contexto romano, né? Do que era Roma. E aí existia um filósofo romano que dizia o seguinte: os romanos, foi por isso que o Império ruiu, né? Foi por isso que o Império ruiu. Eles casavam para se separar e se separavam para casar. Então não existia nenhum tipo de regulação. Os romanos eles eram imorais mesmo. Tanto é que existiam casos de pessoas que casavam com a mesma pessoa 2, 3 vezes na vida. Casava, separava, casava com outro, separava, depois casava com a primeira de novo e aí ia, entendeu? Então, essas pessoas elas entraram na igreja, convertidas pelo Evangelho. E aí o que é que aconteceu? E você tinha pessoas que o seu histórico familiar eram de vários casamentos. E aí? Ela era salva, foi convertida. Mas pessoas assim, dentro do ensino do apóstolo Paulo dizia, não é bom que elas exerçam a liderança, porque não vai ser referência. Tinha casos que o chefe se convertia, o marido se convertia, a sua esposa se convertia, as suas concubinas se convertiam, é claro que não viam mais no concubinato, né? Mas estava tudo dentro da igreja. Olha só a complicação. Então foi por isso que Paulo diz, tem que ser esposo de uma só mulher, só pode ser casado uma vez, pelo menos em termos de liderança. Então, essas pessoas eram parte desse pressuposto, né? Em sendo pessoas casadas, que o seja apenas uma vez. E aí, elas até permitem ter essa visão de que de uma pessoa solteira exercer o diaconato. Então, existe essa discussão. Se a gente for trazer para o nosso caso, o caso da nossa denominação, a gente já ordenou um pastor solteiro. E aí? Seria proibido ordenar um diácono solteiro? A gente já ordenou um pastor solteiro. E aí? Não fui eu não, viu? Eu casei 3 dias antes de ser ordenado. 3 dias antes, já para não ter esse problema. Então, fica a pergunta. Você pode ordenar um pastor solteiro e não um diácono, não um presbítero? Então, fica essa questão. No nosso caso denominacional. Ok? Então, observação feita. Em segundo lugar, ele devia governar bem os seus filhos. Não é isso que tem no versículo 12, né? E governe bem os seus filhos e a própria casa. Então, na prática, é alguém que tem reconhecido e aceita a autoridade em relação aos seus filhos, em relação a toda a sua casa. A diaconia, irmãos e irmãs, envolve aconselhamento, envolve o acompanhamento, alguns momentos de problemas familiares. Então, o diácono, ele devia ter os pré-requisitos para poder exercer essa tarefa de aconselhar. Porque como é que ele iria aconselhar fora de casa, se ele não governa bem a sua casa? Como é que ele podia aconselhar fora de casa, se ele não governa bem os seus filhos? Então, ele precisava ser coerente nessa área. Por isso, essas duas qualificações familiares, de ser fiel à esposa e também de governar bem os seus filhos. Basicamente essas duas qualificações, certo? E aqui nesse item familiar, já tocou, mas vou aproveitar aqui o restinho do tempo. Nesse item familiar, fica a pergunta, né? Oswaldo até falou, né? E o versículo 11? Será que aqui a gente tem a base para a diaconia em relação às mulheres? Será que a gente tem aqui a base para o exercício da diaconia por parte das nossas irmãs? Por quê? Olha só, versículo 11. Olha só o que o versículo 11 nos ensina, ó.
Da mesma sorte, veja, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Olha aí, quanto às mulheres. Então Paulo aqui estava dando as qualificações das diaconisas. Será que é isso? Não, meus irmãos. Não, minhas irmãs, não é. Conforme nós falamos, baseados lá em Atos capítulo 6, a diaconia é vedada, é proibida às mulheres. E repito, isso não é machismo, não. Isso faz parte do processo de ordenação de Deus, ou seja, a maneira como Deus organizou as coisas dele dentro da sua casa. E por quais razões, por quais motivos a gente pode falar assim? Em primeiro lugar, na instituição do ofício diaconal, lá em Atos, capítulo 6, exigia-se que fosse o quê? Homens, literalmente falando, ser humano do sexo masculino. Por si só, já seria uma razão suficiente. Isso não é mudado com o desenvolvimento da igreja. Ao saudar a liderança da igreja de Filipos, Paulo se dirige aos bispos e aos diáconos, não às bispas e às diaconisas. Abram aí, por favor, Filipenses 1:1, sem desmarcar Timóteo. Hoje é muito comum, né? Bispa, pastora, diaconisa. É bíblico? Não. Fuja de uma igreja dessa. Ela perverteu completamente os ofícios. Entendeu? Olha só. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Olha só. Paulo se dirigindo aos irmãos de Filipos, e aí ele fala para a liderança, ó. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, inclusive diáconos. A liderança da igreja de Filipos era uma liderança o quê? Masculina. Mas será que só era ela? As demais também, meus irmãos. Em nenhum momento você vai ver Paulo saudando a liderança, colocando as mulheres. Não. Geralmente ele fala só dos homens. E repito, isso não é machismo. É apenas a ordenança divina. Então, a primeira razão. A segunda. No texto de Timóteo, que é esse texto que nós estamos considerando, Paulo se dirige aqui no versículo 11, às esposas dos diáconos. Ele não está se referindo às mulheres que queriam ser diaconisas ou às mulheres que eram diaconisas, mas ele estava se referindo às esposas do diácono. Essa expressão aqui, gente, conforme a gente vê no versículo 11, da mesma sorte quanto às mulheres. A palavra mulher aqui significa kenio gnaiska, no original grego, esposa, não é mulher. Se a gente pudesse fazer uma tradução mais literal, seria esposa, quanto às esposas. Infelizmente essa tradução nossa colocou mulheres, né? Aí fica meio generalizado. Mas o termo no original, daí a necessidade da gente tem de saber línguas originais, para a gente evitar heresia dentro da igreja, aqui é esposas. No caso, as esposas dos diáconos. Não é mulher. Mulher era uma outra palavra, entendeu? Então, isso fica bem claro, sobretudo pelo contexto. Porque veja aí, o versículo 2. Aqui no versículo 2, Paulo está falando para os presbíteros, para os bispos, para os pastores. Ele fala, ó, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo. É o masculino dessa palavra que você vê aqui traduzida pela palavra mulher. É o masculino, entendeu? Então, a mesma palavra. Então, o contexto por si só, ele já dá a explicação, entendeu? Aqui esposo, aqui esposa. Masculino no feminino, mas é a mesma palavra. Então, a diaconia é um ofício que envolve a participação das esposas dos diáconos. É diferente do presbiterato, é diferente do pastorado, porque muitas vezes no exercício do diaconato as mulheres dos diáconos
o acompanharão para que eles possam exercer o seu ofício em visitas a mulheres viúvas, em visitas a pessoas do sexo oposto. O ideal é que o diácono vá juntamente com a sua esposa. Então ela auxilia nesse ministério. É diferente do que no caso da esposa de pastor, ela não auxilia no ensino, né? Só quem prega é o pastor, pelo menos na igreja séria, né? Pelo menos na igreja séria. Então quem tem essa ordenação é o seu marido, não é a esposa. Então por isso que não existe recomendação para a esposa do presbítero, porque ela não participa diretamente no ofício do presbítero. Mas existem recomendações para as mulheres dos diáconos, porque as mulheres dos diáconos, elas participam em alguns momentos do ofício do seu esposo, acompanhando o seu esposo. Por isso Paulo fala aqui para elas, quanto às esposas, as esposas dos diáconos. E aí ele coloca, né, essa lista que também deve caracterizar a mulher do diácono. Na verdade, quando você faz uma indicação para o diaconato, você tem que olhar a esposa do diácono, né? Porque, de certa forma, existem algumas exigências para ela. E aqui diz, que sejam respeitáveis, essas mulheres, que sejam não maldizentes, que sejam temperantes e que sejam fiéis em tudo. Pelo menos 4 aqui, para as mulheres dos diáconos. Febe. Porque tem gente que pega esse texto para dizer que Febe era diaconisa. Não era. Romanos capítulo 16. Olha só, Romanos 16, 1, 2. Diz o seguinte, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo, que está diaconando, porque no original a palavra aqui é a palavra diaconia mesmo, viu? Que está servindo a igreja de Sencreia, né? Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Mas aqui, meus irmãos, Paulo não está falando do ofício de diaconia, porque a palavra diácono, que é servo, se aplica a todos nós que somos. E foi assim que Paulo descreveu Febe, uma serva do Senhor. Usou a palavra diaconia como ele usou a palavra servo, a palavra diaconia em outros contextos, como aquele que serve a alguém alguma coisa. Então, aqui ele não está dizendo que Febe é diaconisa. Tanto é que não é assim. Ele está recomendando Febe. Agora, o que a gente vê é que Febe era uma mulher que trabalhava na obra do Senhor. Quando eu falo essa questão de exercício feminino relacionado à diaconia, eu sempre me lembro do pastor Armando. Pastor Armando dizia, né, com aquela vozona grossa dele, né? Deus não havia ordenado diaconisa, mas ele usa a união auxiliadora feminina para fazer muito trabalho dentro da igreja. Não revestido do ofício de diácona, ou diaconisa, melhor dizendo, mas que elas sirvam. Então, é nesse sentido. Não é que as mulheres não devem servir, servem. A união auxiliadora feminina é o campo de atuação delas, mas não como um ofício, não, como servas, como todos nós somos servos e servas de Deus. E em quarto lugar, a diaconia, meus irmãos, envolve uma posição de autoridade dentro da igreja. A diaconia, ela envolve uma posição de autoridade na igreja. E essas posições de autoridade na igreja, elas são exclusivas para homens. O próprio Paulo falou acerca disso. Antes de falar as qualificações dos diáconos, dos presbíteros, um pouco antes, abra aí por favor a sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, ele veda que as mulheres exerçam a autoridade de homem. Então, por causa disso também, 11 e 12, e depois ele vai dar a razão, que é a questão do Éden. É por isso que não se consagra pastoras, não se consagra bispas, não se ordena diaconisa, não pode, meus irmãos. Versículo 11 e 12 diz: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Versículo 12: e não permitam que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então,
Não foi dada essa prerrogativa para as mulheres de exercer autoridade dentro da igreja de Jesus Cristo, apenas aos pastores, presbíteros e diáconos. E essa é uma autoridade exclusivamente feminina. E repito, sem machismo, foi apenas a ordenação de Deus. Quanto à questão da experiência da graça, a gente já viu quanto à vida familiar, quanto à conduta exemplar. Agora, quanto à experiência da graça, só são 2. No instante a gente termina, que a gente já fez isso tudo. Versículo 9a, versículo 10a. Vamos lá. Olha só. Conservando o mistério da fé com consciência limpa. Ou seja, aqui ele tem que ser o quê? Seguro na doutrina. Conservando o mistério da fé. Fé aqui, meus irmãos, corresponde aquilo que a gente crê, os nossos ensinamentos, as nossas doutrinas. Então, o diácono, ele é aquela pessoa que tem o conhecimento doutrinário, a habilidade doutrinária, para quê? Para que ele possa, no atendimento das necessidades espirituais dos membros, ou seja, através do aconselhamento, ter a base necessária para dar esse aconselhamento de forma que corresponda ao ensinamento bíblico. Ontem, à noite mesmo, eu estava conversando com o presbítero João Soares. Ele estava lendo o material. Eu sei que se aplicava lá aos presbíteros, mas a gente pode aplicar a qualquer liderança. Meus irmãos, se espera das nossas lideranças que elas possam ter um conhecimento profundo, e aqui eu sou exigente, um conhecimento profundo das nossas doutrinas. Porque como é que você vai supervisionar a igreja de Deus se você não tem um conhecimento doutrinário? Líderes, domingo, estudar a palavra na escola dominical. Líderes, quarta-feira, estudar a palavra no estudo doutrinário, a não ser que você seja um autodidata e que você estude muito sozinho, pode ser que aconteça. Do contrário, eu tenho toda a convicção, você precisa melhorar muito seu conhecimento doutrinário. Muito, principalmente hoje. Então, se requer da liderança, essa preparação doutrinária. Você sabe o que é uma confissão de fé? Você sabe o que tem na nossa confissão de fé? Você sabe das doutrinas que estão contidas na nossa confissão de fé? Porque quando os problemas chegam, ela você vai usar como parâmetro. Aí você vai dizer, não, mas eu creio na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, a nossa confissão de fé espelha o ensinamento bíblico. Está lá, tudo muito bem fundamentado. É por isso que a gente fala o processo de catecúmenos para ensinar essas coisas, entendeu? Então, tem que ter esse conhecimento doutrinário. Tem que ter essa experiência. Não pode ser neófito, como Oswaldo falou, entendeu? Não se espera. Um líder tem que ter esse conhecimento doutrinário. E hoje, meus irmãos, com a vastidão da possibilidade que você tem para aprender, hoje é quase que impossível você não querer aprender e aprender alguma coisa. Então a gente tem que estar estudando, sempre estudando doutrina, entendeu? Quarta-feira tem que se estudar a doutrina, escola dominical, se estudar a doutrina, para que a gente possa ter esse embasamento teológico doutrinário. Porque senão acontece como vem acontecendo nas igrejas. O erro chega, os líderes não têm capacidade de rebater, e o que é que acontece? Se dissemina. Falta de doutrina. O profeta já dizia que onde não tem profecia, o povo faz o quê? Onde não tem profecia, o povo faz o quê? Onde não tem profecia, o povo faz o quê? Se corrompe. Então aproveitemos as oportunidades que a nossa igreja oferece para aprender. Estejamos presentes. Estudos bíblicos, escola bíblica dominical, porque como líder é obrigação que recai sobre você. Seja na condição de líder ou de alguém que aspira a liderar. Certo? Então, seguro na doutrina. E por fim, experimentado. Né? Versículo 10. Né? E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, a experiência cristã é requerido do diácono que ele possa ser uma pessoa madura, espiritualmente falando. Que ele possa ser uma pessoa madura no seu andar com Deus. Que ele possa ser uma pessoa madura na prática da doutrina propriamente dita, ou seja, de já ter passado problemas bons, de já ter passado por situações boas, situações ruins, e a segurança dele fez com que ele passasse tudo aquilo ali e não escandalizasse o evangelho, até mesmo se escandalizasse, porque o exercício da liderança faz com que você se depare com situações que só a graça, e se você não for uma pessoa madura, você se escandaliza.
você se escandaliza. Então tem que ser alguém experimentado, alguém que entre numa sala de conselho, o conselho de oficiais, escuta o que se acontece ali, se passa o que acontece, entendeu? E tem a maturidade de gerir tudo, para sair dali tudo resolvido, para a gente poder ter essa maturidade, porque do contrário fica complicado da gente levar adiante a obra com essa experiência que a Bíblia nos exige. Ok? Muito bem. Então, fechando a nossa aula hoje, a gente viu o perfil que deve marcar aqueles que são diáconos, seja em relação às suas qualificações gerais, conforme a gente observou lá em Atos capítulo 6, seja em relação às suas qualificações mais específicas, que envolva a sua conduta exemplar, que envolva a sua vida familiar, que envolva a sua experiência na graça, baseados aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Então, que nós possamos, meus irmãos, enquanto cristãos, estar orando pelos nossos líderes. Para quê? Para que eles possam ser tudo aquilo que a Bíblia exige que eles sejam. Nós somos imperfeitos, nós somos, de certa forma, falhos, e a gente precisa da assistência divina sobre nossas vidas, para que a gente possa ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E aí, pela graça, pela sua misericórdia, a gente possa seguir adiante, cumprindo com o nosso papel junto aos liderados, os quais Deus nos constituiu sobre eles, para que assim a gente possa dirigir a Igreja de Deus da maneira como Ele quer. Então, oremos por esses homens, então auxiliemos esses homens e nos lembremos que essas qualificações, elas não são exclusivas deles, mas são extensivas a todos nós, porque se espera de qualquer crente que venha ser fiel ao seu cônjuge, não é somente o oficial não, mas dele também. Então, num certo grau, todas essas qualificações devem ser vistas em nós, mas com mais destaque na vida daquelas pessoas que vão nos liderar. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda graça, e no próximo domingo a gente vai começar a trabalhar o ofício presbiteral. O que é a função, o que se exige dela, e daqui a 15 dias, o que se exige das pessoas que vão exercer o presbiterato. Então, que Deus nos abençoe e que esteja aplicando a sua palavra em nossos corações. Amém.